Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português. Farei agora uma revisão para a PMDF, para a Polícia Militar do Distrito Federal. Faremos aqui uma revisão baseada em questões de vários assuntos, tá? E eu já peço para você curtir aqui embaixo e inscrever-se no canal, porque isso vai ser muito importante para não perder os próximos conteúdos. Ative o sininho também. Eu pretendo trazer mais revisões antes da prova, lógico, né? E já será no dia 1. Então, assim, estamos mesmo na reta final. E a banca, o Instituto da OCP, não é uma banca fácil em português, tá? Não são questões simples. Tem muita coisa que é pegadinha, tá? Então, você lê e inicialmente parece que é uma coisa, mas não é. Então, se você fizer a prova de forma rápida ou sem atenção, pode ser que você saiba a matéria toda e tire uma nota ruim, né? Por quê? Porque depende de muita atenção, muita prática de questões. Por isso que eu trouxe a revisão em formato de questões, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou me diminuir aqui para não atrapalhar a nossa visão. E nós vamos fazendo, né? Vocês vão resolvendo aí junto comigo. Vamos lá. Eu vou trocar, estou com a minha canetinha aqui. Questão 1. Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho a seguir apresenta um desvio quanto às normas de concordância verbal. Então, metade da população mundial já vive sob risco climático. Então, aqui, observe que a primeira coisa que poderia confundir é esse fato aqui de falar que é um desvio, mas não é igual outras bancas que às vezes colocam assim, incorreta, colocam em letra maiúscula, né, ou negrito, ou sublinhado, né, ou colocam correta ou incorreta, colocam certa e errada, ou colocam uma palavra exceto, né, já te dão uma dica. Mas aqui falou assim, apresenta um desvio. Se a pessoa lê rápido, ela não salta a palavra desvio, ela vai procurar a certa. E aí já bagunçou a questão, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho metade da população já vive. Esse é o do enunciado. Vamos trocar. Metade dos habitantes já vive. Posso colocar dessa forma? Né? E aqui eu tenho metade dos habitantes já vivem. Qual é o correto? Então, observe, metade vive e habitantes vivem. Então, na verdade, 2 estão corretos. Eu tenho uma forma facultativa, porque eu vou chamar a regra dos partitivos. Então, quando eu falo parte de, metade de, grande parte de, a maioria de, aí eu posso concordar no singular, se eu concordar com núcleo, né? Por exemplo, metade, está no singular. Então, se eu concordar com metade, eu deixo no singular, né? Eu falo, não, mas eu quero concordar com habitantes, que está no plural. Então, beleza, então concorda plural com habitantes. Ok, né? Então, vamos lá. Só aqui que não, né? Eu tenho metade no singular e população no singular. Então, obrigatoriamente estaria no singular, né? Eu não tenho nenhuma palavra que justificaria plural aí. Então, A e B estão corretas, vamos adiante. 50% da população mundial já vive sob risco climático. E aqui, eu tenho 50% da população. Gente, geralmente, quando eu tenho porcentagem, a concordância é feita com um número. Mas, o que acontece? Eu também posso fazer a concordância com esse, tenho um facultativo ainda, tá? Eu poderia colocar vivem, porque é 50%, ou população vive, tá? Ou número, ou o complemento. Agora, aqui embaixo, eu tenho duas formas. Vamos ver se é facultativo, qual é a correta.
50%, então, eu tenho plural no número, né, que é maior que 1. Dos habitantes, então eu tenho plural na palavra habitantes também. Já vive, é singular, né, aqui eu tenho plural, plural, singular. Não se encaixa. Aqui eu tenho plural, né, plural, vem do plural. Aqui tem uma concordância. Então, é a letra D e está errada. Tranquilo? Tranquilo, né? Essa nem foi problemática. Aqui, assinale a alternativa em que o verbo poder não apresenta um sujeito. Desta vez já colocou não. É de forma mais evidenciada. Então, vamos lá. O que é um sujeito simples? Tem um núcleo na frase. O núcleo é a palavra mais importante. O que é o sujeito que seria sujeito composto? Eu não estou vendo o meu... Achei. O que seria um sujeito composto? Sujeito de 2 ou mais núcleos. Eu vou colocar 2 ou mais. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Muito cuidado. A produção de arroz poderia cair, né, em 6% com altas emissões. Ou a produção de trigo poderia cair. Tananana. Agora, antes de passar para as próximas, eu quero mostrar para vocês essas aí. Qual é o núcleo do sujeito? Que é a palavra mais importante. A palavra produção. É a produção que poderia cair. Não é o arroz que vai cair. É a produção que vai cair. A produção de quê? De arroz. Tá? De arroz é um complemento nominal, né? Ou de é um complemento. É algo que tem uma importância secundária, tá? Então, esse arroz é o núcleo do sujeito. É um sujeito simples. Aqui também. Vocês concordam que a mesma classificação da A tem que ser a classificação da B, né? Porque eu só mudei de arroz para trigo, mas a estrutura é igual. E aqui, pode falar dos elementos, eu acabei bagunçando aqui, né? Pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde humana? Aí eu digo a vocês, quem pode, né? Não é isso que a gente deve perguntar para saber o sujeito? A gente vê o verbo, né? O verbo pode, aqui, né? Está perguntando o verbo poder. Primeiro ele estava conjugado na forma poderia, que é o futuro pretérito do indicativo, ok? Né? Nem perguntou essa parte. E eu tenho o pode, mas quem pode? Está na frase? Não. Sujeitos ou sujeito posto, eles estão na frase. Eles são visíveis. Quando eu não tenho algo posto, mas eu posso descobrir, né, por causa da conjugação, tenho um que eu chamo de sujeito oculto. O sujeito oculto é diferente do sujeito simples. Então, lá na letra C, eu vejo que não se é a errada, né? Vamos dizer assim, que é a diferente das outras. Então, eu vou marcar, porque eu quero aqui não é sujeito. Mas eu quero mostrar a letra D, porque eu acho que se as pessoas erraram essa, né, com certeza foi marcando a letra D. Olha, além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar uma queda de 30%. Pode causar. O que pode? Aí a pessoa pode achar que são a combinação, emissões, desmatamento. Não, não é isso. O que pode? Qual é o núcleo? A palavra combinação. A partir daí, o que você tem? São complementos. Combinação. A combinação pode causar. Combinação de quê?
do aumento com desmatamento local, né? Do aumento de emissões de gases com desmatamento. Eu complementos, mas o núcleo é combinação. E o núcleo eu sei que é por quê? Porque eu tenho, e eu vou anotar aqui para vocês já saberem, né, para revisarem, é a palavra vem antes, esse é um macete, tá? Vocês gostam de falar bizu, né? Vem antes da preposição. O que vem depois da preposição é complemento, tá? O que vem antes da preposição é o núcleo. Isto poderia levar à escassez global de alimentos. Olha o poderia. Qual é o sujeito? Isto. Né? Que é um sujeito simples. Eu tenho um núcleo. É só uma palavra, não tem dúvida, né? Eu tenho esse pronome demonstrativo aí. Então, seguindo. Questão 3. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, etc. Mas também doenças não transmissíveis. A expressão destacada sinaliza, entre os termos da oração, uma relação de... Aí eu tenho correção, explicação, construção, atividade e adição. Correção eu teria se fosse algo do tipo ou melhor, né? Aí eu estou fazendo uma correção daquilo. Explicação, eu lembro muito do porquê. Ou até mesmo, ou seja, né? Ele pode ser explicativo, né? Aliás, o pode ser explicativo, né? Também. Agora, a concessão e a adversidade, que são sentidos semelhantes, mas talvez as pessoas também errariam marcando a letra D. Por quê? As concessivas são falta de... uma quebra de expectativa, na verdade. Né? Então, quando eu tenho embora, né? Mesmo que, ainda que, etc. A adversidade, a pessoa pode olhar para o mas e falar, eu aprendi que o mas é uma conjunção adversativa. Assim como porém, assim como entretanto, no entanto. Mas não é esse o caminho, tá? É de adição. Porque é a expressão. O mas é adversativo, mas o mas também é aditivo, né? E aí eu tenho assim, ó. Geralmente, né? Vai ser não só, mas também, né? Ou não apenas, ou não somente, como também, que é a mesma coisa, certo? Então, é adição. 4. Gente, essa aqui, cada alternativa traz uma afirmação mais louca que a outra, tá? São afirmações que dão uma agonia, assim, de ler. São absurdas. Porém, elas podem ficar até confusas se você não tiver bem claro na sua mente as regras de frase, né? Bem claras as regras, né? Então, assinale a alternativa que avalia corretamente o emprego do termo a. 3. Bebidas quentes, como chás, também ajudam a aliviar sintomas de gripe e resfriados. Então, qual é o termo a? Esse aqui, ajudam a aliviar. Nós sabemos que o a pode ser muita coisa, né? Ele pode ser um artigo, ele pode ser uma preposição, até mesmo um pronome, dependendo de onde estiver. Né? Então, vamos olhar. Nesse caso, né, em ajudam a aliviar, se a preposição a é seguida de termo feminino, há uma inadequação, pois deveria ter sido empregada a crase. Aí, criaturas de Deus, se a pessoa olhar apenas a letra A e não olhar de novo para o empregado, ela pode se enganar.
Porque a letra A, ela tem uma coerência interna, mas não externa. Ou seja, a letra A isoladamente é uma frase que faz sentido. Por quê? Se fosse seguida de termo feminino, né, se a preposição estivesse, né, junto com o termo feminino, deveria ser empregada a crase? Deveria. Se fosse o caso. Olha a palavra que vem depois. Pelo amor de Deus. Aliviar. Aliviar é verbo. Existe verbo masculino e verbo feminino? Existe. Gente, não tem, não existe essa coisa. Pelo amor de Deus. Então, termo feminino, jamais. Não, 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 não. Tá? Impossível. Letra B. Nesse caso, em que a preposição a é seguida de verbo, a crase é facultativa. Fonte, vozes da minha cabeça. Não. Facultativa, crase antes de verbo, proibidíssima. Proibida. Mas é muito proibida. É proibida mesmo. É uma das coisas que eu mais falo aqui. Eu já tenho vídeo falando sobre crase no canal. Por exemplo, a pessoa coloca assim, a expressão a partir, né? Abram a loja a partir de 11 horas. Ou blusas a partir de R$20. A partir não tem crase. Por quê? Porque partir é verbo, tá? A crase não é facultativa coisíssima nenhuma. Então, absurda. C. Não ocorre a crase porque a é preposição e ocorre diante de verbo. Aleluia. No infinitivo. Amém. É isso aí. Na verdade, não precisava nem falar que era no infinitivo. É antes de verbo. Acabou. Antes de verbo. Não ocorre a crase porque o a é artigo que acompanha um termo substantivo masculino e o verbo não existe preposição. Isso aí está errado em vários níveis diferentes, tá? Então vamos lá. Para que o a seja artigo, vamos lá, é feminino singular. Então, como que o a acompanha um termo substantivo masculino? Isso já não faria sentido. É aí que eu falo da coerência interna. Que a letra A tem uma coerência interna porque ela isoladamente faria sentido em outro contexto. A letra D tá tão errada que ela sozinha, ela já tá errada por si só. Né? Ela não tem coerência nem dentro dela mesma. Né? E como que eu vou falar que o A é um artigo que acompanha um termo masculino? Isso é um disparate, né? E o verbo não exige preposição. Agora, o verbo ajudam, sim, né? Você ajuda, por exemplo, alguém a fazer alguma coisa, a ajudar a fazer alguma coisa, né? Quando o complemento é verbo, eu tenho a preposição a. Então, existe a regência. O verbo da oração não rege complemento preposicionado, o que justifica a ausência de crase. Primeiro, existe mais de um verbo da oração, mas se a gente está considerando ajudam, eu acabei de dizer, né? Ajudam a fazer alguma coisa. Tá bom? Então, é isso aí. Letra C, tá bom? Tem a tirinha. Aí as próximas 3 questões são sobre essa tirinha aí, muito simples, tá? Então, dá pra ver os quadrinhos, né? Tem esse menininho, que eu sempre esqueço o nome desse personagem. Acho que finalmente ouvi o barulho do mar. Mas tá muito baixinho. Vou tentar mais na beira. Então, observem aí o que nós temos. Na primeira questão, a primeira relativa a ele, né? A questão 5 nossa aqui. Em relação à estrutura e ao sentido do texto de apoio, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu quero a correta. A tirinha comprova que as conchas do mar emitem sons específicos quando colocadas próximas ao ouvido humano. Dá pra ver que aqui é aquela concha grande, né? Vocês já ouviram falar disso? Porque me falavam isso quando eu era criança. Eu tinha uma concha grande lá em casa de deitar mesmo, né? Mesa, não sei. Falavam que se você colocasse no ouvido e esperasse, né? Ficasse um tempo, dava pra ouvir o barulho do mar.
E eu não sei quem inventou isso, também não sei, que criança quando quer acreditar em uma coisa acredita, pra mim era verdade. E aí esse menininho está ali tentando. Só que ele fala que tá ouvindo o barulho do mar baixo, então ele vai, o quê? Ao encontro do mar, ele chega mais perto. Quer dizer que foi comprovado? Não, por quê? Porque ele ouve o mar de fora, não é de dentro da concha. Ele ouve quando chega perto, né? O som, vamos dizer, original, né? Não na fonte. O humor da tirinha encontra-se no fato de que o barulho de mar dentro da concha viria, na verdade, do próprio mar. Então, exatamente, tá? Vamos sempre nos lembrar de que, mesmo que você não ache engraçado, fale assim, Lívia, pra mim não tem nada a ver, não tem humor. Mas, geralmente, tirinhas, quadrinhos, elas fazem algo para despertar o humor, algum tom cômico, né? Mesmo que não seja algo claro que vai te fazer gargalhar. Mas eu tenho isso aí e uma outra expressão que vai aparecer muito nas questões. Isso aqui é de interpretação, né? Eu trouxe porque é importante, com certeza vai cair na sua prova, né? Lógico. E quando cai tirinha, que é comum, vai cobrar bastante a questão de humor ou quebra de expectativa, né? Em que o barulho de mar de dentro da concha, na verdade, vem do próprio mar. Sim, eu tenho esse humor, né? A tirinha, como é característico do gênero, propõe uma crítica social em relação à poluição dos mares. Ora bem, pode existir uma crítica social na tirinha? Pode. É 100% das vezes, né, em que isso vai acontecer? Não é 100% das vezes. Neste caso especificamente, eu tenho alguma coisa que remeta a lixo, a poluição, né? Observe que tem linguagem verbal e não verbal. Mas eu não tenho nenhum elemento, nem palavra, nem desenho, que me remeta a essa questão da poluição. Então, isso aqui foi uma extrapolação, uma coisa que não tem nada a ver. O personagem tem dúvidas em relação à emissão de sons realizada pelas conchas, né? Então, busca uma comprovação teórica. Até que você poderia dizer, ah, Lívia, eu acho que ele está com dúvida ali no início. Mas ele busca uma comprovação teórica, né? Ele vai para estudos, para algo assim? Não. Qual é a resolução que ele tem diante desse problema? Ele anda em direção ao mar. Ele fala, ai, resolvi o problema. De uma forma prática, não teórica. O uso de sinais de pontuação mais expressivos, como ponto de exclamação, é característico tanto do gênero textual tirinha quanto do gênero resumo. Então, eu tenho exclamações na tirinha. Ó, tem uma exclamação aqui. Aqui eu tenho potências. Exclamação de novo. Então, até aí, ok, né? Tirinha, exclamação. Mas o que o resumo tem a ver? Né? Não, eu posso ter vários tipos. Mas colocar exclamações no meio ali não é uma característica, tá bom? Então, vamos seguir. Questão 6. Assinale a alternativa correta em relação ao uso das classes, palavras na tirinha e aos sentidos produzidos por elas. Então, essa é uma questão que eu achei extremamente assim, traiçoeira por trazer algumas coisas que, assim, por causa de uma palavrinha, a alternativa ficou errada, mas ela parece muito certa. Se você lê rápido, ela parece 100% certa, é por um detalhe ou outro que não é. Então, observe a letra A, por exemplo. No excerto, né, no trecho, acho que finalmente ouvi o barulho do mar. A conjunção em destaque poderia ser substituída pelo vocábulo enfim, sem prejuízo. Aí você vai comparar o finalmente com o enfim. Você vai ver que não tem prejuízo. Você já fica, nossa, parece ok. Eu acho que é esta, tá correta. Mas qual é o problema? Não é uma conjunção, é um advérbio, né? Por exemplo, você coloca
final funciona como adjetivo, mas o mente passa a funcionar como advérbio, né? Ainda mais que está ali relacionado ao verbo ouvir, né? Então, caracteriza não, se relaciona, né? O verbo ao verbo é o nosso advérbio, tá? Não é de forma alguma uma conjunção, certo? Então mudou a classe de palavras aí, né? Mas a pessoa poderia se distrair, olhar para a questão do, né? Esquecer essa palavra. B. Os verbos irregulares em destaque no vou tentar mais na beira formam uma locução especificando a ação a ser realizada. Então, é outro caso de uma afirmativa que está parcialmente correta, tá? Por quê? É uma locução verbal? O que é uma locução verbal? São dois ou mais verbos com uma função de um verbo. Ela fala de uma ação a ser realizada, ou seja, de futuro. Sim, né? Vou tentar. É uma forma mais formal de tentarei. Né? Então, se eu tenho duas expressões, dois verbos, tem a função de um verbo só, né? Eu poderia transformar em um verbo só. Eu posso ter aí, considerar que é uma locução verbal, né? No caso, com esse sentido puro, especificamente. Aí eu falo de verbos irregulares. O vou é do verbo ir. O verbo ir é irregular? É um verbo irregular. O radical, coloca rad, muda nas conjugações. Então, olha para você ver. Eu tenho ir, transforma em vou, o radical mudou totalmente, né? Ou se eu tenho fui, né? Mudou totalmente. É um verbo extremamente irregular, é o verbo ir. Mas tentar, não. Tentar é um verbo regular, ele está quietinho na dele, né? Ele segue todas as normas de conjugação, o radical não muda. Então, eu não posso chamar de irregulares, né? Um é irregular e o outro não é, tá bom? Continuando. No trecho, mas tá muito baixinho, o termo destacado é uma variação, um verbo irregular ligado ao contexto, ligada, né? A variação ligada. Então, quando eu falo variação, eu penso em variação. Porque, na verdade, esse tá é uma forma contraída, né? Mais resumida, o está, que é característica da oralidade, né? Da linguagem informal, coloquial. Então, é uma variação da língua, né? E em alguns contextos não tem problema utilizar. Então, mas está muito baixinho, tá ok. É um verbo irregular, tá ligado ao contexto de uso. Naquele contexto não tem problema formal. No excerto, né? Acho que finalmente ouvi o barulho do mar. A preposição destaque expressa uma noção de tempo. Gente, não tem nada a ver, né? Eu acho que talvez seria um pouco confuso se falasse que é uma noção de lugar, né? Porque a pessoa ia falar, nossa, mar é lugar. Mas é muito mais um sentido de posse. Apesar de parecer que a gente está humanizando, né? O barulho do mar. Mas aqui, o barulho, de certa forma, né? Ele pertence ao mar, pois o mar é que faz, não é? O advérbio de modo em destaque no mas está muito baixinho, expressa uma caracterização mais intensa. Então, aqui novamente eu não tenho coerência interna, ou seja, a própria frase já é contraditória. Eu tenho aqui, fala que está falando de algo intenso. Está falando de algo intenso, tá? Mas advérbio de modo, não. Existe já a classificação intensidade. Então, se o sentido é de
né, falar que algo é intenso, o advérbio é de intensidade. Né? Então, talvez se a pessoa estiver olhando apenas o final, né, falou assim, ah, colocou que muito é algo intenso. Tá correto? Não, mas a gente não pode saltar a palavra modo. É o advérbio de modo, não. O advérbio de, tá bom? É muita coisa para prestar atenção, não é? Vamos lá. 7. Analise a oração destacada no trecho adaptado da tirinha. Acho que ouvi o barulho do mar, mas está muito baixinho. Então, a sentença destacada classifica como. Vou ler todas com vocês, né? Porque nem todas eu consegui colocar no mesmo slide, estava muito. Eu vou ler todas e aí vocês decidem. Bom, letra A. Subordinada substantiva predicativa, né? Expressando a função predicativa da oração principal. Coordenada assindética adversativa, expressando a ideia de contrariedade entre as ações. Subordinada adverbial final, apresentando uma ideia de conclusão em relação à oração principal. Coordenada sindética, expressando uma ideia de concessão entre as orações. Letra E, coordenada sindética adversativa, expressando uma ressalva em relação à oração principal. Então, aqui eu tenho vários erros nessas classificações. Mas uma dica, um macete, ou como vocês gostam de chamar, um bizu, para classificar, eu tenho período composto, né? Eu tenho mais de uma oração na frase, para olhar a conjunção. Porque algumas conjunções são coordenativas, estão estabelecendo ligação entre coordenadas. Outras conjunções são subordinativas, então estabelecem relação entre orações subordinadas, né? Na verdade, uma é a principal e a outra é a subordinada, né? Então, e o mas é coordenativo. Adversativo também quer dizer, né, que ela é da equipe, né? Tem o sentido porém, entretanto, etc. Tá bom? Então, se eu já sei que ela é coordenada, eu já posso tirar as subordinadas da jogada, né? Então, não é a subordinada. Agora, coordenada adversativa, expressando ideia de contrariedade. É isso que é o sentido da adversativa? Sim. Então, eu vou. Qual o problema dessa palavra? Olha só, né? Se você tivesse esquecido esse detalhe, já estaria errada. Sem conjunção. Então, vamos lembrar. As orações estéticas significa, né? É uma categoria com conjunção. Quando eu falo assintética, é sem. Porque esse a, no caso, é um prefixo de negação. Existe isso, né? Por exemplo, se eu falo que algo é moral ou algo é amoral, né? Eu tenho fônico, eu tenho afônico. Nesses casos, né? O a é um prefixo de negação. Então, é um prefixo que nega a presença da conjunção, né? Esse set é relacionado à conjunção, né? Não parece, mas o sentido é esse, tá? Então, a B está errada por conta disso. Aqui, subordinada adverbial final, não, né? Apresentando ideia de conclusão, também não é essa a nossa ideia, né? Inclusive, final é de objetivo, não é de conclusão, nem é o sentido, nem está correto. Coordenada sindética concessiva, né? Primeiro que não faz sentido. Por quê? Porque a concessiva é subordinada e é representada por outras conjunções.
como embora, ainda que, né? Mesmo que, várias outras, tá bom? Mas eu já tenho essa falta de coerência interna, né? Como eu digo, começa a ser contraditória mesmo dentro de. Então, eu tenho já por eliminação a letra E, né? Que realmente é isso, ela é coordenada, adversativa e agora sim, estética, expressando uma ressalva, né? Ou seja, realmente uma contrariedade, são coisas opostas, tá? Em relação a outra oração. A questão 8 agora. A respeito das palavras retiradas de plantas tóxicas e perigosas, é correto afirmar que há um dígrafo em pesquisa. Gente, essa questão aí a gente tem que resolver com calma, tá? Porque é muita coisa, é muita informação. Vai demorar um pouquinho aí pra gente fazer tudo. Vamos lá. O dígrafo em pesquisa, hiato em alergia, encontro consonantal em pessoa e difongo em coceira. Muita coisa. Vamos relembrar tudo aí? O que é um dígrafo? Uma letra é igual a 2 sons. Então, em pesquisa, eu tenho uma letra que é igual. Não, é o contrário, né? Uma letra igual a 2 sons seria um dígrafo. Peraí, agora o cursor não quer colaborar. Achei. É o contrário, tá perguntando. É quando eu tenho, então, duas letras representando, tá bom? E aí, vamos lá. Se eu tenho vocês concordam que o Q com o U tem o mesmo som, que é o som de K? Né? Não é pesquisa, né? Eu não tenho um som do Q separado do som do U. Então, quando eu tenho, né, o Q, dependendo do lugar, né? A gente sabe que pode ser que seja pronunciado. Mas, pesquisa, né? Eu tenho um dígrafo. E o hiato é um encontro de duas vogais em sílabas diferentes, né? Inclusive porque duas vogais nunca ficam juntas na mesma sílaba, né? Apenas se for uma vogal com semivogal. Então, alergia, A. Então, o I é uma vogal e A é uma vogal também. Vamos lá. Encontro consonantal em pessoa. Vamos ver. Pessoa, gente. Olha só, o SS tem o som de S. Aí você vai me falar, Lívia, que óbvio. Não, mas preste atenção. Tem duas letras S com som de S, que é o mesmo som. Né? Então, vocês estão relacionando aí com o conceito que nós vimos, que é de dígrafo. Ou seja, eu não tenho um encontro consonantal. Eu tenho, né? No encontro consonantal, são dois sons consoantes. Aqui eu tenho apenas um som. Eu tenho um ditongo em coceira. Tongo é outro em cálico. Mas aí eu tenho o quê? Uma vogal com uma semivogal. Coceira, eu digo coceira. Né? Então, tem um ditongo. A única parte errada é essa questão do encontro consonantal. Mas então, inválido a nossa alternativa. B. Existe um encontro consonantal em planta, tongo em náusea e dígrafo em espirradeira e tongo em diarreia. Existe um encontro consonantal em planta? Gente, o PL é um encontro, tá? Por quê? Eu não disse que encontro consonantal são dois sons. Eu tenho o som do P, né? Eu tenho o som do L, né? Esse tem lá, é encontro consonantal. Inclusive, nós chamamos de perfeito, está na mesma sílaba, né? Então, lá, plé, pli, pló, plu, são encontros consonantais, tá bom? Então, até aqui, tudo bem?
náusea, esse nau é longo, né? Porque eu tenho vogal mais vogal. Lembrando aí, né? A letra A sempre é uma vogal. As demais, né? Que como letras, né? A gente chama de vogais. Na pronúncia, elas podem ser vogal ou semivogal. Né? A semivogal a gente pronuncia de forma mais rapidinha. Né? A vogal a gente fala de forma forte, né? Definida, pausada. E a semivogal é rapidinho, é mais fraquinho, tá? E aí eu tenho o dígrafo em espirradeira. Dígrafo é aquilo que nós vimos primeiro. Eu tenho duas letras e espirradeira. Da mesma forma que o SR, né, é um dígrafo, o RR também é. Tranquilo? E o tritongo em diarreia. Da mesma forma que o ditongo é uma questão você colocar a vogal e a semivogal na mesma sílaba, eu tenho que tritongo, né, já é de 3 sons vocálicos na mesma sílaba, tá? Então, eu teria semivogal mais semivogal, né? Porque, repito, não existem duas vogais juntas na sílaba. Então, apenas uma das 3 é vogal e as outras são semivogais, né? O que sobrou lá é uma semivogal, tá bom? E aí, tem não, peraí, confuso. A, né? Porque eu tenho que separar os dois R's, lógico, né? Ei, A. Então, isso aqui não é um tritongo. No final, eu tenho um ditongo e a letra A separada, tá bom? Eu não tenho a estrutura de semivogal, vogal e semivogal. Vamos lá. Existe um dígrafo em quadro e em tinorão. Vamos lá. Dígrafo, né? Aquele negócio de letras com som. Ó, quadro. Gente, se fosse, sei lá. Não, quinta já ia ter. Mas enfim. Esse Q1, eu tenho a pronúncia do Q e a pronúncia do U de forma separada, né? Ó, quá. Né? Eu tenho uma pronúncia, né, relativa, como se fosse um K. A pronúncia do U e a pronúncia do A, né? Então, eu não tenho um dígrafo, né? Quando eu tenho o que, o que, ignorão. Agora, aqui eu já teria, né? Porque NH forma um dígrafo. Eu tenho duas letras que formam um som novo na língua, né? Inclusive, no espanhol, a letra é assim. Nós não colocamos o acento em cima do N, colocamos o H depois. Um encontro consonantal em flor e o songo em pandemia. Existe encontro consonantal nessa palavra? Sim. Olha só, duas consoantes, né? Eu tenho o F e o L. São dois sons diferentes, né? Eu tenho o L, né? O flor, tá? Ditongo em pandemia, olha só, é pandemia, não é ditongo. Encontro consonantal e dígrafo em quadro, em exemplo. Então, quer saber se tem esses dois, né? Eu tenho um encontro consonantal em quadro? Tenho. Olha o DR, né? As duas coisas são pronunciadas de forma independente, né? Mas aí na mesma sílaba. Quadro. E aqui, exemplo, tá bom? Então, eu tenho o P e o L, dois antes. E o dígrafo? Na verdade, já foi perguntado, né? Se tem dígrafo em quarto. Em quadro. Não existe o dígrafo aqui. Aí esse aqui até tem, né? Porque eu tenho um dígrafo vocálico nasal. Quando eu tenho, né? AM, EM, M ou N, né? Também. Com apenas a finalidade nasalizar. Ou seja, eu não tenho o E sendo pronunciado de uma determinada maneira e o M
sendo pronunciado. A única função da letra M é acompanhar o E e mudar a pronúncia dele, né? Em vez de ficar exemplo, né? Fica exim, né? Então ele nasaliza, tá? É um dígrafo, mas quadro não. Então já está errado. Existe encontro consonantal e hiato em primeiro? Vamos lá. O, pr, né? Eu tenho um encontro consonantal, porque eu tenho dois sons de consoante. Eu tenho o P e eu tenho o R, né? Mas e o hiato? O hiato é quando eu tenho duas vogais diferentes. Aqui não, aqui eu tenho um songo, né? Porque é meiro. Separo assim. Na letra E, encontro consonantal e hiato em agropecuária, foi em atendimento, songo em grau. Ó, encontro consonantal e hiato. O encontro consonantal em agropecuária, sim, eu tenho o som do G e o som do R separadamente. Hiato em agropecuária, aqui no final, agropecuária, tá bom? Aliás, não, isso aqui, na verdade, a gente vai dizer que é uma considera facultativo, dependendo da pronúncia, a gente pode considerar que seria assim ou assim, tá? Que é um hiato ou tá bom? Mas, de qualquer forma, a parte assim, inequívoca, ou seja, que não tem como discutir, é B, A, né? Aí, aqui, olhe a sua consideração, né? Chama de proparoxítona aparente ou facultativa. E aí, percebam que eu tenho o U separado do A. São duas vogais. Então, eu tenho um hiato. Dígrafo em atendimento. Como eu disse aqui a vocês, quando eu tenho atento, eu tenho um dígrafo. No caso, vocálico. Tá? Porque a função do N, né? Eu estava falando da letra M, mas na letra N é a mesma coisa. É apenas mudar a pronúncia da vogal anterior. Ela não é pronunciada separadamente. Então, eu tenho duas letras e um som, tá? Dígrafo. Ditongo em grau. O que é o ditongo? Uma vogal mais uma semivogal. Então, eu tenho o A é a vogal, o U é a semivogal. Né? Esse grau é um monossílabo, eu tenho uma sílaba só, é um ditongo de verdade. Tá? Então, essa última parte também está correta, portanto, a letra E está correta, tá bom? Questão 9. Sobre o período, o hábito de cultivar plantas em jardim, dentro e fora de casa, cresceu durante os meses de inverno. Assinale a alternativa correta. A expressão de cultivar plantas é um objeto. Gente, vamos fazer uma breve retrospectiva aqui, né, já que estamos revisando. O que é objeto? E aqui também vamos falar, né, de objeto direto. Qual a diferença? Peraí. Objeto, tem o direto, dá pra ver aí? Dá, né? Do indireto. O direto não tem preposição. O indireto é com preposição. Comecei a escrever muito no canto, né? Aí eu não consigo fazer tudo, mas vocês entenderam. Porém, a gente deve lembrar que antes de... É porque aí, às vezes a pessoa, né, o aluno, ele se apega muito a essa questão. Aí ele já vê uma preposição, falou assim, ó, preposição é objeto indireto. Decorei que preposição é objeto indireto, então olhei uma preposição, é um objeto indireto. Aí ele vai lá, indica plantas e marca que é um objeto indireto. Não. Por quê? Porque de qualquer forma, o objeto, tanto faz, direto, indireto, o que você quiser, ele sempre é um complemento, o quê? Verbal, não é? E aí, se ele é direto ou indireto, isso é uma subclassificação.
mas ele é um complemento do verbo. Não é isso? A gente fala assim, comeu o quê? Pagou o quê? Então, a resposta é o objeto, a resposta é o complemento daquele sentido. E observe que de cultivar plantas está se referindo, né, está complementando o quê? A palavra hábito. E hábito é um substantivo. E aí? Eu posso ter um complemento verbal se eu me refiro a um substantivo? Não, não é um objeto. Não existe objeto substantivo. Então, isso aí é um complemento nominal, porque refere a um nome. Bem? Vamos lá, então. A expressão o hábito é um objeto direto. Vamos lá, galera. Cadê o jeito aqui nessa frase? É muito fácil a gente ver que, na verdade, o sujeito aparece aí no início. O hábito é o sujeito. Né? O hábito de cultivar plantas e jardins dentro e fora de casa cresceu. Então, a oração principal tem cresceu como verbo. O que cresceu? O hábito. Depois você pergunta, né? Assim, o hábito de quê? Aí o complemento disso, né, é o hábito de cultivar em jardins, é o complemento do núcleo do sujeito, que é hábito, tá? Não é o objeto, tá? O verbo cultivar é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Né, que a gente chama de VI. É um verbo que não tem complemento. Mas cultivar tem complemento, porque tem que cultivar alguma coisa. E aqui já fica bem claro em plantas, que é um objeto direto. E aqui eu volto a dizer com vocês, né? O objeto direto não tem a preposição. Então, se eu vejo que eu tenho cultivar e o complemento é plantas, e eu não tenho preposição no meio, obviamente é um objeto direto. Portanto, cultivar não é intransitivo. É um V, não é um VI, né? É um VTD, é um verbo transitivo direto, tá bom? Agora nós vamos ver. Cresceu é intransitivo. Sim, cresceu é intransitivo, tá bom? Depois de cresceu, eu não tenho objeto, né? Eu tenho o quê? Durante os meses de pandemia. Isso aí não me dá uma circunstância de tempo, né? Quando? Durante os meses de pandemia. E o que me dá uma circunstância de tempo é o advérbio. Se eu analisar sintaticamente, e aqui eu estou falando de sintaxe, né? Porque se eu falo de objeto, de classificação verbal, se eu falo de sujeito, está dentro de análise sintática, eu vou dizer que esse durante os meses de pandemia é um adjunto adverbial. Não é um objeto. Não é um caso de transitividade verbal, tá? O verbo cresceu é depois. Em jardim é objeto indireto. Também não. Lugar. O que me indica lugar é um adjunto adverbial. Tá bom? Então é isso, né? O advérbio ele indica distância. Pode ser de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida e por aí vai, tá? Questão 10. Essa é ótima, tá? O que destacado no EC? Nível 2B. Engloba as plantas que possuem oxalato de cálcio. Seiva. É uma conjunção que introduz uma oração subordinada. E aí, como é que é? Muita calma nessa hora, né? Que a gente brinca muita hora nessa calma. Vamos lá. O que é uma conjunção? E aí você já se lembra do seguinte. Existe uma matéria que se chama funções do quê? A gramática tem uma parte chamada funções do quê? Que é uma palavra que tem muitos sentidos, né? Tem muitas funções. Então, a gente deve prestar muita atenção antes de rotular e falar que o que é isso ou que o que
é aquilo outro, tá? As plantas que possuem oxalato, cálcio, que possuem não sei o quê. É uma oração subordinada? Sim, né? Observe que eu tenho possuem do verbo possuir. Esse é um enunciado com verbo, portanto é uma oração. Né? Faz parte da outra frase. Não é algo independente. Então eu não tenho coordenação. Né? Porque quando eu falo que elas são coordenadas, quer dizer que uma não depende da outra. Né? Cada uma pode ali seguir seu caminho, poderia até botar um ponto final. Não, não é o caso. Elas são subordinadas. E aí você poderia até falar assim, tranquilo, é isso mesmo. Não é. Porque é uma oração subordinada adjetiva, inclusive. Mas se você soubesse que era adjetiva, já estava de bom tamanho já, tá? Eu sei que é restritivo, porque não existe vírgula, né? Se existir vírgula, seria explicativo. Então, a gente precisa lembrar disso também. Mas, quando a oração que é introduzida é adjetiva, o que, na verdade, é um pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Então, o que está, na verdade, retomando plantas, né? As plantas que possuem esse oxalato de cálcio, tá bom? Eu tenho um pronome relativo, não uma conjunção. É isso, tá? Muito cuidado. No trecho, as espécies escolhidas são as mais variadas, indo de flores a ervas aromáticas. Há uma oração reduzida de valor adjetivo. Então, vamos lá. As orações reduzidas, né, são subordinadas, né, sempre. Podem ser de infinitivo, gerúndio, particípio, certo? Terminam em R, gerúndio terminam em NDO, né, ando, em, ou indo, e particípio tem as regulares e irregulares. As regulares terminam em ado ou ido, irregulares terminam de outras formas, né? Não tem como prever porque é irregular, tá bom? Então vamos lá. É uma oração reduzida? Sim. Olha só, o indo tem o NDO, né? E ela tem valor adjetivo também, né? Ela, de certa forma, está caracterizando as espécies, né? Porque eu tenho várias espécies, né? Flores a ervas aromáticas. Eu estou tentando caracterizar aí, sendo que é uma vasta... que são diversificadas, né? Então, vamos lá. Eu já tenho a minha resposta, mas é importante a gente ver toda. O se destacado no IC. O quadro pode se agravar com a presença de problemas respiratórios. É uma conjunção subordinada introduzindo uma oração condicional. Então, vamos lá. Seria condicional? Seria uma oração adverbial, né? Subordinada adverbial condicional. E me dá uma ideia de hipótese. Mas o se de hipótese é condicional, é igual a caso. Então, é como se eu pudesse trocar de lugar e o sentido continuaria o mesmo. Neste caso, não é assim. Observe, o quadro pode se agravar. É o mesmo que o quadro pode, caso agravar? Não, gente. O que é isso? Qual sentido faria? Não. Deveria ser esse se agravar, agravar-se. Então, não é uma conjunção. Isso aqui é um pronome flexível, né? Então, o quadro vai agravar a ele mesmo, né? Por exemplo, ele vai ser agravado, alguma coisa nesse sentido. Mas, de qualquer forma, né, é um pronome. Então, não é uma conjunção. Na oração, em caso de acidente com planta, contate o centro de identificações mais próximo. O termo em destaque é um adjunto adverbial que indica. Aí também, gente, é pra você ver por que eu falo que é um pouco traiçoeiro. Porque você pode olhar, né, rapidamente assim, próximo me dá uma ideia de lugar. Lugar
tem a ver com advérbio, né? Porque existe a classificação advérbio de lugar, né? Que é uma circunstância. Então faz sentido. Próximo tem a ver com... E aí você tenta arredondar, tenta fazer essa relação. Mas não, porque o advérbio, ele se relaciona principalmente a verbo, mas até pode ser adjetivo ou o advérbio. Porém, aqui está se referindo a centro, ao centro mais próximo, né? Centro de quê? Intoxicações. Mas tudo bem, isso aí é algo que está complementando. O importante saber agora é que próximo se refere a centro. Centro é um substantivo. Então, eu tenho que próximo é um adjetivo, ADJ, tá? Não advérbio. Eu teria, o advérbio seria o quê? Aproximadamente, né? Pega próximo, bota mente, né? Aproximadamente. Mas não. Daria outro sentido, né? Não tô querendo dizer que é a mesma coisa. Não tô. Né? Se falar assim, nossa, Lívia, não tem nada a ver. Sei. Mas é só para você ver que a estrutura da palavra seria diferente. Na locução verbal, podem fazer, encontrada no trecho, as plantas possuem características que podem fazer com que sejam tóxicas para pessoas e animais. O verbo podem é o principal e o verbo fazer é o auxiliar. Não, jamais. Por quê? Porque o primeiro, é assim que você vai ver, é o auxiliar e o segundo é o principal. Sim. Tá? Tá na dúvida? O primeiro é o auxiliar e o segundo é o principal. Só isso, tá bom? Então, vimos aqui 10 questões de diferentes matérias. Eu trouxe bastante aí a questão da sintaxe, porque vocês viram que tem muita pegadinha, às vezes por uma palavrinha, por uma mínima coisa. A questão já fica errada, a alternativa já se torna errada. A parte que cobrou de fonética também foi um pouco pesada, né? Assim, não é nem pesada porque a matéria é difícil, mas é porque é muita coisa ao mesmo tempo. É uma questão que se torna demorada, porque cada alternativa te obriga a analisar mais de uma palavra, umas 3, 4 palavras. Então, isso vai te dando um trabalho, né? Vai cansando. As questões, às vezes, são longas. Eu não trouxe aqui questões de interpretação com textos longos, né? Vocês viram que eu só trouxe a tirinha, para não ficar cansativo aqui no slide. Né? Mas, de qualquer forma, já deu para fazer uma boa revisão. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui para vocês. Então, não se esqueçam, né? Além de curtir o vídeo aqui, continue assistindo, tá? Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos dessa revisão tão importante, dessa reta final, tá? Continue vendo as revisões. Se tiver qualquer dúvida, então, pode deixar nos comentários, vou ter muito prazer em responder, tá? Bons estudos a todos, obrigada por assistir. Até aqui e até mais!